Lição 4. Como Deus nos resgata. Verso para memorizar. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Efésios 2, 4 e 5. Sábado, 15 de julho. Em 14 de outubro de 1987, Jessica McClure, de 18 meses de idade, brincava no quintal de sua tia quando caiu em um poço abandonado de 6,5 metros. Sua situação difícil atraiu a mídia de todo o mundo para Midland, Texas. Uma audiência global assistia a bebê Jessica dormir, chorar, cantar e chamar por sua mãe. Todos assistiam, à medida que equipes de emergência canalizavam ar fresco para baixo no poço. Finalmente, 58 horas após a queda de Jessica, a audiência mundial assistiu quando ela foi liberta do tubo do poço de 20 centímetros, que a prendeu por mais de 2 dias. A fotografia vencedora do Prêmio Pulitzer, feita pelo fotógrafo Scott Shaw, capturou o momento. Um cabo de resgate separava de Jessica os rostos preocupados dos socorristas, que olhavam para o pacote enfaixado no centro do drama, a bebê Jessica. Não há nada tão arrebatador quanto uma boa história de resgate, e Paulo, em Efésios 2, 1 a 10, nos oferece uma visão bem aproximada da maior e mais abrangente missão de resgate de todos os tempos: os esforços de Deus para redimir a humanidade. O drama da história se intensifica pelo conhecimento de que não somos meros espectadores do resgate de outra pessoa, mas testemunhas do nosso próprio resgate. Domingo, 16 de julho. Verso para memorizar. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Efésios 2, 4 e 5. Mortos e enganados por Satanás. Ouça Efésios 2, 1 a 10. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Pergunta 1. Qual é a ideia principal sobre o que Jesus fez por nós? Paulo já havia descrito a salvação dos cristãos e contado resumidamente a história dos Efésios. Ele contou a história da conversão deles com mais detalhes, com um enfoque mais pessoal. Contrastou a vida pecaminosa anterior dos Efésios com as bênçãos da salvação, retratadas como uma participação na ressurreição, ascensão e exaltação de Cristo,
e celebrou o fundamento da salvação na graça e na obra divina de criação. Essas 3 seções da passagem são resumidas ordenadamente nas expressões de Efésios 2:5. Primeira seção: estando nós mortos em nossas transgressões. Segunda seção: Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Terceira seção: pela graça vocês são salvos. Em Efésios 2:1 e 2, Paulo enfatizou a triste realidade da existência anterior à conversão de seu público, observando que eles estiveram espiritualmente mortos, praticando pecados como padrão de vida e sendo dominados por Satanás. Visto que Paulo escrevia para vivos, referiu-se a eles como outrora mortos, em um sentido figurado. No entanto, a dificuldade deles era real e terrível, uma vez que estiveram antes separados de Deus, a fonte da vida. Ao refletir sobre o passado de seus ouvintes, Paulo identificou 2 forças externas que os dominaram. A primeira era o curso deste mundo, os costumes e o comportamento da sociedade de Éfeso que desfiguravam a vida humana em rebelião contra Deus. Satanás é descrito de 2 maneiras como a segunda força externa que havia dominado a existência anterior dos crentes. Ele é o príncipe da potestade do ar, uma vez que o ar, ou lugares celestiais, é identificado como local dos poderes sobrenaturais, incluindo os malignos. Além disso, ele é ativo na terra, pois é o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O que esses versos ensinam sobre a realidade do grande conflito? Como ter consolo e esperança sabendo que Jesus venceu e que podemos compartilhar de sua vitória? Segunda, 17 de julho. Verso para memorizar. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Efésios 2, 4 e 5. Iludidos por nossos desejos. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Sem intervenção divina, a existência é dominada não apenas pelas forças externas, mas também pelas internas. As inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Ouça Efésios 2:3. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Efésios 5:6. Não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Pergunta 2. O que Paulo quis dizer ao afirmar que seus ouvintes tinham sido, por natureza, filhos da ira, como também os demais? A realidade da vida perdida é muito angustiante, mas suas consequências para os últimos dias são ainda mais assustadoras. Pecadores, por natureza, filhos da ira, como também os demais, estão sob a ameaça do juízo no fim dos tempos. A expressão, por natureza, filhos da ira, aponta também para outra realidade assustadora. Embora ainda tenhamos a imagem de Deus, há algo profundamente errado em nós. Ser cristão não é apenas uma questão de dominar 1 ou 2 maus hábitos, ou superar transgressões e pecados ameaçadores. Não lutamos apenas contra pecados, mas contra o pecado. Somos inclinados à rebelião contra Deus e à autodestruição. Os seres humanos, por natureza, exibem um padrão de comportamento autodestrutivo e pecaminoso, seguindo os ditames de Satanás e seus próprios desejos pecaminosos inatos. Os crentes já foram, por natureza, filhos da ira.
Paulo empregou o tempo passado. Éramos, por natureza, filhos da ira. Isso não significa que os crentes já não possuam mais inclinação inerente ao mal. Parte considerável da carta alertou que atos pecaminosos, enraizados em uma natureza pecaminosa, continuavam sendo uma ameaça para os cristãos. No entanto, isso significa que o velho homem não deve mais dominar o crente, que através do poder de Cristo pode deixar de lado a velha natureza e se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. O ser humano continua corrompido mesmo depois da entrega a Jesus? O que isso ensina sobre a importância de nos apegarmos a Ele a todo momento? Terça, 18 de julho. Verso para memorizar. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Efésios 2, 4 e 5. Ressuscitados e exaltados com Cristo. Usando duas palavras poderosas, mas Deus, Paulo partiu da triste descrição do passado de seu público para a nova realidade, cheia de esperança, que marcava a vida deles como crentes. Ouça Efésios 2, 6 e 7. E juntamente com ele nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Pergunta 3. Em que sentido os crentes participam da ressurreição, ascensão e exaltação de Cristo? Quando isso ocorre? Efésios é uma carta encharcada de Cristo e que destaca a unidade dos crentes com o Senhor. Paulo estende esse tema ao empregar 3 verbos compostos para revelar a verdade impressionante de que, por meio das iniciativas de Deus, os crentes participam de importantes eventos da história da salvação que se concentram no Messias, Jesus. São eles: primeiro, deu-nos vida juntamente com Cristo. Segundo, juntamente com Ele, nos ressuscitou. Paulo provavelmente empregou essa expressão para indicar a participação dos crentes na ascensão de Cristo ao céu. Terceiro, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais, o que significa que os crentes participam da exaltação de Cristo no trono do cosmos. Eles são coexaltados com Jesus. Para entender o poder do argumento de Paulo, devemos voltar a Efésios 1, 19 a 23 e relembrar que em sua morte, ressurreição, ascensão e exaltação, Cristo obteve vitória sobre todos os poderes malignos e espirituais que outrora dominavam os crentes. Na ressurreição, ascensão e exaltação de Jesus, esses poderes, embora ainda ativos e ameaçadores, foram completamente vencidos. O cosmos mudou, bem como a realidade. Os crentes não são meros espectadores desses eventos, mas estão envolvidos neles de forma pessoal e profunda. Temos vida juntamente com Cristo, fomos ressuscitados e exaltados com Ele. Isso abre uma nova gama de possibilidades para nós. Temos o direito de passar de uma existência dominada por demônios para uma vida de abundância espiritual e poder nele. Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Os versos do estudo de hoje ajudam a entender essa passagem?
quarta, 19 de julho. Verso para memorizar. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Efésios 2, 4 e 5. Ouça Efésios 1, 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Efésios 2, 7. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Pergunta 4. Compare o plano da salvação com os seus resultados eternos. Quais são os elementos e objetivos essenciais desse plano? Cerimônias de formatura são maravilhosas, seja de jardim da infância ou de um doutorado. Uma formatura marca uma conquista importante, a mudança para uma fase diferente da vida e da carreira. É importante para nós, como crentes, entender uma verdade profunda do Evangelho. Nunca nos formaremos na escola da graça. Nunca haverá uma celebração de um doutorado em graça, nem ficaremos isentos da necessidade dela. Paulo reforçou essa verdade com uma cronologia abrangente. Deus agiu no passado em Cristo para nos redimir, identificando-nos com seu Filho, de tal forma que no presente somos coparticipantes da sua ressurreição, ascensão e exaltação. O plano divino, porém, não termina com um passado cheio de graça e um presente banhado na misericórdia. Estabelecido em concílios divinos em tempos imemoriais, estende-se para sempre no futuro. Inclui tempos vindouros. A base de seu plano para o futuro eterno é o mesmo princípio de suas ações no passado e no presente, o princípio da graça. Nos tempos vindouros, Deus anseia demonstrar a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Paulo considerava a graça de Deus uma fortuna ou tesouro de valor insondável, do qual os crentes podem tirar para atender a qualquer necessidade. Essa grande generosidade divina para conosco se torna uma exibição eloquente, eterna e cósmica de sua graça. No livro O Desejado de Todas as Nações, lemos, abre aspas, habitando conosco, Jesus revelaria Deus tanto aos seres humanos quanto aos anjos. Entretanto, essa revelação seria feita não somente aos seus filhos nascidos na terra. Nosso pequeno mundo é o livro de estudo do universo, o maravilhoso plano de graça do Senhor, o mistério do amor que redime, é o tema que os anjos anelam perscrutar, e será seu estudo por toda a eternidade. Os seres remidos e os não caídos terão na cruz de Cristo seu estudo e seu cântico. Será visto que a glória que resplandece no rosto de Jesus Cristo é a glória do amor abnegado. Fecha aspas. Quinta, 20 de julho. Verso para memorizar. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Efésios 2, 4 e 5. Salvos por Deus. Ouça Efésios 2, 1 a 10. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência,
Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Pergunta 5. Que pontos Paulo destacou ao concluir a passagem? Em Efésios 2, 1-3, Paulo documentou que a salvação dos crentes não ocorreu por causa do bom comportamento ou das qualidades agradáveis deles. Antes, eles estavam espiritualmente mortos. Não havia faísca de vida ou valor neles. Eram totalmente dominados pelo pecado. Não tinham iniciativa própria e eram liderados por Satanás e por suas próprias paixões e ilusões. Alheios a tudo, estavam em uma condição muito pior do que simplesmente não ter vida espiritual ou virtude. Com toda a humanidade, eram inimigos do Deus verdadeiro e caminhavam em direção ao juízo divino. Eram filhos da ira, como também os demais. A salvação deles não estava fundamentada em suas próprias qualidades, mas no amor inexplicável de Deus, que não pode ser explicado com base em nenhum valor do objeto desse amor. Na misericórdia e no amor, Deus age em favor deles em Cristo, ressuscitando-os da morte espiritual. Por causa da intervenção divina, experimentam um itinerário incrível que segue a trajetória do próprio Jesus. Da extrema profundidade da morte espiritual absoluta e da escravidão opressora, eles são ressuscitados e transportados para as regiões celestiais e se assentam com Cristo no trono cósmico. Porém, essa intervenção divina não é um fenômeno momentâneo. Tem poder de permanência real e durabilidade eterna, porque Deus pretende exibir sua graça para com eles em Cristo Jesus por toda a eternidade. Em sua conclusão de Efésios 2, 1-10, Paulo voltou a tocar nesse assunto, desejando garantir que seu argumento se destacasse. A salvação dos crentes é obra divina, não humana. Não se origina em nós, é dom de Deus. Nenhum ser humano pode se vangloriar de tê-la despertado. Permanecendo na graça de Deus, somos revelações de sua graça, e apenas de sua graça. Somos suas obras-primas, criadas por Deus em Cristo Jesus. Por que é importante entender que a salvação vem de Deus e não dos nossos méritos? Sexta, 21 de julho. Verso para memorizar. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Efésios 2, 4 e 5. Estudo adicional. Subjacente à Epístola aos Efésios está uma história que é muitas vezes repetida em partes ou mencionada. Os principais eventos da narrativa são esses. 1. A escolha divina das pessoas antes da fundação do mundo. 2. A existência passada perdida deles. 3. A intervenção divina em Cristo para salvá-los. 4.
a aceitação do Evangelho por parte dos crentes. Outrora, não tendo esperança, eles agora possuem uma só esperança, para a qual foram chamados. 5. A vida dos destinatários como discípulos. Apesar de viverem em uma época repleta de perigos e de oposição dos poderes malignos, podiam recorrer aos recursos oferecidos por seu exaltado Senhor. 6. No futuro clímax da história, o papel do Espírito como garantia ou selo se cumpre. Nesse momento de coroação, os fiéis serão recompensados ao tomar posse da herança já concedida a eles em Cristo, e por sua fé em Cristo terão um lugar no porvir. Perguntas para consideração. A história subjacente de Efésios não é apenas a história dos crentes no primeiro século, é a nossa história. Quais etapas dessa história lhe trazem esperança? Por que Paulo recordava com tanta frequência o passado pecaminoso de seu público, convidando-o a refletir sobre sua vida antes da conversão? Ouça Efésios 2, 8 a 10. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Romanos 1, 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Compare o resumo que Paulo fez do Evangelho em Efésios com seu resumo em Romanos. Que temas são semelhantes? Em que eles são diferentes? Embora as boas obras dos crentes não tenham parte em sua redenção, no sentido de que jamais darão a alguém mérito de salvação perante Deus, que papel importante desempenham nos planos divinos para os crentes?